Então vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma propriedade do gráfico da velocidade em função do tempo. Vou falar um pouquinho de uma propriedade do gráfico da velocidade, que a gente vai medir aqui em metros por segundo, mas na prática não importa, tá? Porque esse exercício é totalmente literal, e do tempo. Bom, vamos pensar no MRU para começar. No MRU a gente já viu o quê? Que a velocidade ela não varia ao longo do tempo, tá certo? Ela não varia ao longo do tempo. Então, se você pensar aqui na origem, né, no instante que o movimento começou, como instante t igual a zero, pegar um instante t qualquer aqui, t, qual é a principal propriedade do gráfico da velocidade? Que essa área aqui, ó, a área sob o gráfico, nesse intervalo de 0 a t, a área é numericamente igual à distância percorrida, tá certo? A área numericamente igual à distância percorrida. O que isso quer dizer? Vamos colocar aqui uns números para ficar mais fácil visualizar. Imagina um carro que se move a 10 metros por segundo durante de 0 a t igual a 5 segundos. Qual foi o deslocamento desse carro? Bom, acabei de dizer que é numericamente igual à área do deslocamento, né? Qual a área aqui desse retângulo? Isso é um retângulo. A base do retângulo é o ΔT, tá certo? É o ΔT. E a altura do retângulo é o ΔS. Na prática, é o ΔS não, é o V, né? É o V. Olha só, se você escrever isso de outra forma, V igual a ΔS sobre ΔT. Nada mais é do que a fórmula da velocidade, né? Então vamos lá, o ΔS é quanto? O tempo de deslocamento foi 5, o intervalo de tempo, e a velocidade foi 10. Portanto, o ΔS foi de 50, qual unidade a gente está usando? Metros por segundo, e aqui vamos usar segundos. O ΔS foi de 50 metros. Vamos fazer um outro exemplo aqui, mais genérico, né, para consolidar esse conhecimento. Então, pensa o seguinte, ó, gráfico da velocidade em função do tempo, tá certo? Vou chamar isso aqui de exemplo 2. E o carro fez o seguinte, de 0 a 4 segundos, tempo em segundos de novo, tá bom? Ele andou com uma velocidade de 10 metros por segundo, tá bom? Velocidade em metros por segundo. De repente, no instante t igual a 4, a velocidade dele começou a subir, e quando a gente chegou aqui em 10 segundos, no instante t igual a 10, a velocidade dele estava em 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Ela subiu assim, linearmente, tá bom? Eu quero saber o deslocamento desse carro, o deslocamento, quando ΔT para ΔT, variando de 4, aliás, de 0, tá certo? De 0 a 10 segundos. Como a gente acabou de dizer, é só calcular essa área toda aqui, ó, sob o gráfico. Bom, eu não sei a área dessa figura, mas eu posso dividir essa figura em duas. Aqui a gente tem um retângulo, tá? De azul, e vamos calcular a área desse retângulo? A área desse retângulo é base, que é 4, vezes a altura, que é 10. A área desse retângulo é 40 metros, tá bom? Porque vai ficar metros por segundo vezes segundo, o segundo corta, né? Metro por segundo vezes segundo, esse segundo aqui corta com o outro. Beleza? Calculei a área do retângulo. E vamos fazer agora a área do... Vamos fazer aqui em rosa essa outra área. Essa outra área aqui. A gente vai fazer em rosa. Que figura é essa? Essa figura é um trapézio, né? Tem dois lados aqui paralelos, ó, que serão as bases do trapézio, e de 10 a 4 é a altura do trapézio. Então vamos lá, a base maior é o quê? É a velocidade de 20 metros por segundo, mais base menor, que é 10 metros por segundo, então a área do trapézio,
Vamos escrever aqui como calcula, é base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Então, já achei a base maior que é 20, a base menor que é 10. A altura, 10 de 10 a 4, quanto vale isso aqui? É um ΔT, né? É um ΔT que vale 6 de 10 a 4, é 6 dividido por 2. 20 mais 10, 30, vezes 6 sobre 2. Corto 2 aqui com 6. Então, simplifica, vira 3. A área, essa área rosa é de quanto? 30 vezes 3, 90 metros. De quanto foi o deslocamento total? O deslocamento total é a área do retângulo, vou chamar de área 1, tá bom? Área 1, mais a área do trapézio. Vou chamar aqui de área 2, melhor área 2 do que área T, para não confundir com triângulo. Vou chamar de área 2. Então, esse aqui é o trecho 2. Né? Quanto vale isso? ΔS total é de área 1, 40, né? O deslocamento total 40, mais a área 2, que é 90, ou seja, um deslocamento de 130 metros. Nesse caso aqui, o deslocamento foi igual à distância percorrida. Né? Se ele tivesse feito, se ele tivesse partido desse ponto aqui, né? Vai para frente, volta, vai para frente, volta e chega no mesmo ponto, o deslocamento é zero. Tá bom? Só para esclarecer a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Um abraço. Mais aulas no quadro.com.br. Beleza? Até logo, pessoal.